Olá, seja muito bem-vindo a mais um projeto elétrico na prática. Dessa vez nós vamos conversar aqui bastante sobre geração fotovoltaica on-grid. Vamos focar nesse assunto e tirar com certeza algumas dúvidas que você tem sobre esse assunto, sobre esse tipo de projeto. Vamos inicialmente falar do sistema que a ANEEL está nos permitindo hoje em dia, com a legislação vigente, para compensação energética. E depois nós vamos falar sobre o projeto. Quais são os documentos que precisam compor um projeto de geração fotovoltaica, de geração distribuída on-grid? Então, não perca nem um segundo dessa aula que a gente preparou com muita atenção, com muita dedicação para aumentar o seu conhecimento sobre esse assunto. Então vamos lá, compensação energética, iniciando aqui pelo nosso primeiro tópico. Vamos falar sobre resoluções da ANEEL. A ANEEL, a Agência Nacional que regulamenta todas as normas, todos os procedimentos relacionados à distribuição de energia elétrica. Então, a própria ANEEL criou suas regulamentações para reger o setor de geração distribuída. Então vamos começar aqui falando sobre isso. Primeiramente, a ANEEL lançou, divulgou, publicou a resolução 482. A 482 foi mais ou menos em meados de 2012, foi a primeira, foi a inicial que iniciou a regulamentação desse setor de geração distribuída, sistema no qual o consumidor pode também produzir sua própria energia. Então, a resolução 482 foi a primeira lançada em 2012. Porém, depois de alguns anos, com o objetivo de reduzir a burocracia, de agilizar os processos, de incentivar a participação da população brasileira em geração de energia, já que isso é uma iniciativa realmente sustentável, então a ANEEL revisou essa resolução 482 e publicou a resolução 687 em 2015. Nessa resolução, ela corrigiu, ela simplificou vários processos, bem como também redefiniu alguns tópicos para ficar mais claro, para ficar mais simples para a população brasileira. Então nós vamos colocar aqui alguns pontos, dos principais pontos que envolvem o sistema de compensação energética. Nós vamos falar aqui, por exemplo, quais são as definições para microgeração, minigeração, como é que funciona a compensação. Vamos falar sobre os tipos de unidades consumidoras que podem participar do sistema de compensação energética, qual é o prazo para compensar e, por fim, vamos falar aqui sobre faturamento, como é que funciona o faturamento de energia elétrica para quem é um cliente de uma concessionária e também gerador de energia conectado a uma concessionária. Então, vamos agora diretamente ao ponto, começando falando sobre microgeração e minigeração. Bom, para diferenciar, é bem simples. Potência de geração. Microgeração são aqueles consumidores que vão instalar usinas geradoras de até 75 kW. Então, você pode ter aí consumidores residenciais, comerciais, industriais. Não é o tipo de classe que vai definir se ele é micro ou se ele é mini. É simplesmente a potência de geração que ele pretende instalar. Se for até 75 kW, você fica enquadrado aí, então, na microgeração. Se for entre 75 kW até 5 MW, aí você se enquadra em mini geração. Por que isso aqui é importante? Primeiramente, o projeto. O projeto para uma microgeração é bem diferente de um projeto para mini geração. Note que você tem uma potência aqui bem alta, né? Então, aqui nos projetos de mini geração de altas potências, você vai ter que ter aí sistemas de supervisão, sistemas de paralelismo, sistemas de relés de proteção para ver a atuação da proteção e medição do seu sistema gerador. Então é um projeto bem mais refinado, bem mais aprofundado, comparando aí com o projeto de microgeração, por exemplo, de 5 kW pico. Um projeto residencial ou comercial fica bem mais simples, né? Então a lista de documentos, inclusive, é diferente para um projeto de microgeração até 10 kW pico, aí acima de 10 kW pico também já é um outro tipo de projeto, e envolvendo então mini geração também são outros documentos que cada concessionária vai precisar analisar o projeto e aprovar a conexão dessa geradora. Então, ambos os casos aqui, vocês precisam ter ciência de que deve ser feito um projeto. Esse tipo de projeto aqui para sistemas fotovoltaicos
é um projeto que requer a aprovação da concessionária. É claro, assim como você, quando vai conectar uma carga, você precisa de um projeto na concessionária, quando você vai conectar uma geração, aí mesmo que você vai precisar elaborar um projeto detalhado do que você está conectando ali. Afinal, essa sua geradora, essa sua central geradora, mesmo que pequena, vai fazer parte do fluxo de potência da rede de distribuição completa da sua concessionária. Então, óbvio que a concessionária precisa analisar nos detalhes o que você vai conectar na rede dela, qual é a potência, né? Como é que vai ser a sua conexão, aonde está localizada a sua conexão, qual o ponto principal de referência, qual é o ponto de conexão da rede da concessionária que você vai entrar com essa geração. Então tudo isso aí está envolvendo o projeto. Mais para frente, daqui a pouquinho, nós vamos falar mais detalhado sobre os documentos que compõem, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar aqui, ó, documentos que compõem o projeto de aprovação. Por enquanto a gente vai conversar um pouquinho mais sobre os conceitos dessa regulamentação de compensação energética. Ok? Então vamos lá. O que é compensação energética? Nada mais é do que os consumidores, que ora eram apenas consumidores, você tinha um sentido único de fluxo de potência da rede da concessionária para a unidade consumidora. Mas agora existe a permissão de você gerar sua própria energia. Mas você pode gerar sua própria energia e ter excedentes. De repente você tem ali uma potência de geração instalada suficiente para a sua residência, para a sua empresa, para a sua indústria. Porém, na sua indústria você pode ter uma baixa de produção. Na sua empresa você pode ter, por exemplo, um mês de férias coletivas. Na sua residência, por exemplo, você pode ter um mês de férias escolares, você pega a criançada e sai e passa um mês viajando. E aí o seu sistema fotovoltaico, de geração fotovoltaica, não vai parar de produzir. Ele está lá produzindo diariamente. O que vai acontecer? Você vai gerar, nessas situações, você vai gerar créditos excedentes de energia elétrica. E aí é que entra o sistema de compensação que a Anael bolou aqui para o nosso país. Você tem aí um prazo de 5 anos, vou até adiantar a informação aqui, tempo de compensação. Você vai ter um tempo aí de 5 anos para compensar esses créditos. Então, como é que funciona? Bom, você vai gerar energia. O que você não consumir dentro da sua unidade consumidora, essa energia excedente ela vai ser injetada na rede da concessionária. Olha só, é um fluxo de potência invertido. Vai ser agora da unidade consumidora para a sua rede de distribuição da sua concessionária. Então, daí nós já concluímos que ou você tem que ter um medidor bidirecional, ou então, algumas concessionárias adotam essa solução, um medidor com direção no fluxo rede unidade consumidora e um outro medidor com o fluxo unidade consumidora rede. Então, as duas soluções são possíveis, tá? O importante é que você vai ter medição num sentido e no outro sentido. Então, ao longo de um ciclo de faturamento, ao longo de um mês, por exemplo, você vai ter aí quantidade de potência, quantidade de energia elétrica consumida e quantidade de energia elétrica injetada. E aí, faz uma subtração simples. Detalhe, comparado sempre no mesmo posto tarifário. Para clientes do grupo A, que tem diferentes postos tarifários aí de consumo, por exemplo, não se pode comparar horário de ponta com fora de ponta, tá? Sempre a concessionária vai ter essa missão, essa tarefa de comparar energia injetada na rede com energia consumida, sempre no mesmo posto tarifário. Para consumidores de categorias mais simples, né, grupo B, por exemplo, então não tem essa dificuldade. Energia gerada ao longo do dia, menos energia injetada na rede ao longo de um dia. Daí você tem um ciclo de faturamento, 30 dias, passa a régua e fecha a conta. Vamos ver o que sobrou. O que sobrou, você vai ter aí um período para compensar em outros meses. E detalhe, tem mais ainda informações que envolvem isso. Além de você poder consumir na sua própria unidade consumidora, ainda tem a chance, ainda tem as possibilidades de ser usados, desses créditos de energia elétrica serem utilizados em outras unidades consumidoras. Nós vamos daqui a pouco falar também sobre isso. Bom, mas aí surge uma dúvida, um questionamento. Até que potência eu, como consumidor de energia elétrica, posso instalar na minha unidade consumidora? Eu posso pegar a minha residência, por exemplo, e transformar numa gigantesca central geradora? De forma alguma.
Por que não? Bom, vamos pela lógica da coisa. A sua concessionária tem a infraestrutura necessária para lhe atender como consumidor. Quando eu falo infraestrutura, é transformador, cabeamento, estrutura de postes, proteção, chaves fusíveis. Toda aquela estrutura ali está preparada para lhe atender como consumidor, para atender a sua carga como consumidor. Você não pode presumir que esse sistema é mais robusto do que isso. Pode até ser, mas você não pode presumir isso. Então, qual é a regra? Você, como consumidor, só vai poder gerar energia elétrica como gerador e potência igual à sua potência de consumidor. Então, por exemplo, se você tem ali disponível para você, para lhe atender como consumidor, 150 kVA, se você é uma indústria, um comércio, por exemplo, que você tem ali 150 kVA disponíveis para lhe atender, a sua concessionária se preparou para lhe atender naquela potência de 150 kVA, naquela demanda de 150 kVA, então você, como gerador agora, só vai poder gerar essa mesma potência. Você só vai poder gerar aí 150 kW pico de potência ativa. Porque mais do que isso, pode ser que a rede da sua concessionária que está lhe atendendo não suporte essa corrente, por exemplo. Os cabos que estão ali não suportam essa corrente. A proteção que está ali presente, próximo da sua unidade consumidora, a chave fusível, por exemplo, não suporta essa corrente. Então, essa é a regra. Você só pode gerar até o limite que você consome. Agora, claro, existem exceções. Se a unidade consumidora decidir gerar mais do que ela precisa consumir intencionalmente, aí nesse caso é necessário ter um contato com a sua concessionária e provavelmente você vai ter que ter investimento compartilhado com a concessionária para que a concessionária possa lhe atender nesse sentido. Bom, e no caso então de uma unidade de medição coletiva, medição agrupada ou PMUC, dependendo da região do país aí, você deve chamar de um nome diferente, mas é aquele agrupamento lá de várias unidades consumidoras na mesma edificação. Por exemplo, condomínio de casas, um condomínio comercial, um pequeno shopping comercial, ou então um edifício comercial, né? Como é que fica então a questão da geração distribuída dentro do sistema de compensação energética para uma unidade coletiva? Será que cada unidade consumidora pode gerar além do que tem sua potência de consumo? Não, se mantém a mesma forma, porém com uma diferença. No caso de uma unidade coletiva, você tem uma potência disponibilizada para a edificação como um todo. Se você for ver as nossas aulas sobre agrupamento de medições, unidades consumidoras agrupadas, né, medição coletiva, medição agrupada, você vai ver que existe um método de cálculo de demanda e você chega num valor que representa a potência disponibilizada para aquela edificação, para aquele prédio específico, o conjunto de unidades consumidoras. Então, você pode instalar naquela unidade consumidora, que representa o conjunto, o máximo, até o máximo possível de geração. Por exemplo, se você tem lá um edifício comercial que é atendido pela concessionária com uma demanda total de 225 kVA. Nesse caso, já em baixa tensão, né? Nesse caso, você pode sim instalar uma geração distribuída ali diretamente na rede da concessionária, no sistema on-grid. Você pode instalar essa mesma potência, até 225 kVA. Então você pode ali fazer um rateio, uma distribuição interna, né, para as unidades consumidoras dentro dessa edificação. Ou, por exemplo, você poderia usar esses créditos de energia para as cargas do condomínio, vindo aí a reduzir bastante a conta de energia de cada unidade consumidora que está ali como condômino, né? Então são várias opções aí para se instalar geração distribuída dentro de uma unidade de medição agrupada. E se eu tiver uma unidade consumidora apenas dentro da medição agrupada e eu quero instalar geração apenas para a minha unidade consumidora, isso é possível? É também, porém você tem que ver então qual é a potência disponibilizada para a sua unidade consumidora específica. Daí você está limitado nessa mesma regra. Bom, outro assunto que gera alguma dúvida é a questão da rede, do reforço, participação financeira. Bom, quando você tem subestações, por exemplo, você quer se conectar como um
consumidor, esse assunto também participa da discussão. Será que eu vou ter instalação? Será que eu vou ter custos compartilhados com a concessionária para me conectar na concessionária? Em alguns casos, sim. Quando a sua rede, a sua localidade lá, não tem a disponibilidade de potência física, né? Disponibilidade de aparelhagem, cabeamento, postes, não tem isso pronto para lhe atender, para atender a sua demanda nova, aí você tem que ter uma coparticipação financeira junto com a sua concessionária, para que você possa se conectar na rede dela. A mesma coisa acontece quando você tem uma geração. Se você tem lá, então, um atendimento hoje atual na sua unidade consumidora de 100 kVAs, e aí você quer fazer agora uma geração, você quer produzir energia na potência de 150 kW pico. Então, é possível que a sua concessionária precise realizar um reforço na sua rede, para lhe atender, agora não mais como consumidor, mas para receber essa geração que você está querendo ali, essa energia que você quer produzir. E aí como é que funciona? Quais são as regras? Bom, primeiramente, nós temos dois casos. No caso da microgeração, quando você está limitado na mesma potência que você é atendido, você como cliente, não vai participar financeiramente de um reforço na rede. A concessionária tem a obrigação de lhe atender se você estiver enquadrado dentro da microgeração. Lembrando que microgeração é até 75 kW. Mas se você está no caso aí de mini geração, ou seja, acima de 75 kW até 5 MW de potência gerada, de potência instalada para geração, aí você vai ter participação financeira no reforço da rede. Então, vai de caso a caso essa possibilidade de você investir junto com a concessionária para que você possa se conectar, dessa vez conectar sua geração na rede da concessionária. E agora vamos para a pergunta: quem pode participar? Quem é que pode participar do sistema de compensação energética? Será que é qualquer unidade consumidora? Vamos analisar aqui então quais são os casos que é possível participar de compensação energética. Primeiro caso, unidades consumidoras individuais. São as unidades consumidoras simples, desde residencial, comercial ou até mesmo industrial, mas ela é singular, ela é individual. Daí você tem livre acesso aí para fazer sua geração, investir no seu sistema de geração distribuída e se conectar, fazer um sistema on-grid com a concessionária. Esse é o caso padrão, né, que você tem aí uma unidade consumidora individual. Já vimos e já falamos aqui também da segunda opção, quando você está em um PMUC, quando você pertence a uma medição agrupada ou a uma medição coletiva. Nesses casos também você pode participar do sistema de compensação energética. Você pode gerar a sua própria energia e você pode compensar os créditos excedentes também na sua conta de energia. Vamos ver aqui um detalhe: medição agrupada, condomínio, grupos de lojas comerciais, por aí vai. Agora vamos ver o caso de geração compartilhada. O que é geração compartilhada? Essa categoria é aquela que forma um consórcio, um grupo de unidades consumidoras. Por exemplo, um grupo de investidores, de empreendedores, cada um com a sua fábrica, por exemplo. Eles podem se reunir, cada um com a sua loja, talvez, cada um talvez com a sua residência, né? Tanto faz. Eles podem se reunir e eles podem formar um grupo de unidades consumidoras e esse grupo vai ter uma geração. Essa geração vai beneficiar todas essas unidades consumidoras juntas. Para isso, é necessário que se faça uma lista, que se faça um documento que comprove que essas pessoas físicas ou pessoas jurídicas se reuniram como em um consórcio e vão compartilhar dos créditos de uma única geração. E mais uma regrinha. Nesse caso aqui, todas as unidades consumidoras, incluindo a qual vai ter a geração, precisam estar dentro da mesma área de concessão. Por exemplo, se você está lá na área de concessão da CEMIG, todas essas unidades consumidoras vão estar também dentro da área da CEMIG. Não pode estar, por exemplo, numa área que pertence à CPFL, ou pertence à EDP, ou pertence à Enel, por aí vai. Não pode. É necessário que esteja dentro da mesma área de concessão todas as unidades consumidoras que estão fazendo parte desse grupo. Quando você tem esses requisitos preenchidos,
Daí você está enquadrando aí uma geração compartilhada. Isso aí é bem interessante, principalmente para empreendedores, para investidores, até mesmo para empresários que querem participar de um conjunto de outras pessoas que querem investir juntos em uma unidade de geração. Bem interessante essa modalidade para você também explorar, para que você possa vender seus projetos para esse tipo de pessoa que está interessado nessa solução. Você precisa saber que existe essa opção. Outra modalidade é o autoconsumo remoto. Como é que funciona o autoconsumo remoto? Parecido com a geração compartilhada, porém você tem aqui casa ou residência, né, ou empresa, ou matriz, ou filial. A diferença é que aqui você precisa então ter um vínculo por meio de uma pessoa física ou por meio de uma pessoa jurídica. Como é que funciona? Um empreendedor tem geração na sua residência, um empresário tem geração na sua residência, mas ele também quer usar os créditos excedentes para compensar o consumo de energia lá do seu escritório, lá da sua empresa, lá da sua loja, lá da sua indústria. Ou então ele tem mais de uma indústria, por exemplo, ele tem matriz e filiais, e ainda tem também a sua residência. Desde que todas essas unidades consumidoras estejam vinculadas pela mesma pessoa física ou pela mesma pessoa jurídica, no caso a pessoa física compõe a pessoa jurídica, então é possível você montar aí um esquema de autoconsumo remoto, no qual uma dessas unidades consumidoras aqui vai produzir e os excedentes de energia elétrica de uma delas vai ser possível compensar nas outras unidades consumidoras. Então essa modalidade aí é autoconsumo remoto. Também é muito interessante você saber que existe essa modalidade e você pode oferecer para os seus clientes para fazer novos tipos de projeto. Bom, mas certa vez um aluno me perguntou, mas eu não estou limitado? A minha potência de geração não tem que ser igual à minha potência de consumidor? Então eu estou limitado aqui ao meu consumo. Como é que eu vou produzir aqui, por exemplo, numa matriz, numa indústria matriz, o suficiente para cobrir a energia de uma filial, de um escritório e de uma residência? Bom, aí você tem que analisar as contas de energia das quatro, por exemplo, aqui as 4 unidades consumidoras, ver a questão da demanda contratada para as 4, né, no caso as 3 aqui, não, tirando a parte residencial. Você tem que ver a demanda que a matriz está sendo atendida, qual é a demanda que a filial está sendo atendida, qual é o contrato, qual é a modalidade, se é baixa tensão ou se é média tensão aqui, que a empresa está sendo atendida, e você tem que fazer um cálculo de viabilidade financeira. Quanto que você vai instalar de potência para ser suficiente para as 4, por exemplo, as 4 unidades consumidoras e ser financeiramente viável. Lembrando que, por exemplo, se você tem uma matriz, a rede que está atendendo essa fábrica, essa matriz, é somente suficiente da demanda contratada. Então talvez você tenha que fazer aí, se você vai gerar mais do que você tem como demanda contratada, você vai cair aqui nesse ponto, olha. Reforço, participação financeira, né? Se for uma microgeração, não se preocupe, então vale muito a pena. Mas se for uma mini geração, daí você vai cair no ponto de participação financeira. Então você precisa colocar isso no cálculo do seu investimento. Você não vai investir apenas na usina, nas placas, no inversor. Não, você vai investir também no reforço da rede. E isso tem que ser calculado para você ver se vai ter retorno mesmo, compensando aí nas outras unidades consumidoras. Então, é um caso a ser estudado. Então, isso é muito bom porque envolve aí um projeto, uma análise, uma consultoria energética que você, como engenheiro, como eletrotécnico, pode atuar nesse segmento, na área de autoconsumo remoto. Então, essas são as modalidades, as 4 modalidades que nós podemos ter participação no sistema de compensação energética. Como já falamos, o tempo de compensar, 5 anos. O que acontece com os créditos excedentes, né, de energia elétrica após o período de 5 anos, se você não usar? Simplesmente vão ser anulados. Se você não usar dentro do prazo, ficou aí de presente para a sua concessionária. Lembrando que isso aqui se assemelha a um sistema de empréstimo sem custos. Quando você gera energia e você excede o que você usa, é como se você tivesse ali um banco de baterias gigantesco. Esse banco de baterias fictício, gigantescos,
é a própria concessionária. Então você gerou energia, não consumiu, vai lá para o seu banco de baterias, que é a sua concessionária. Em um determinado momento você pode consumir de volta, né, pelo sistema de compensação de créditos de energia. Mas se você não usar, ao longo desses 5 anos, vai ficar lá disponível para a concessionária e depois desse período eles são anulados e você não pode mais requerer o direito de compensar baseado naquilo que você gerou há mais de 5 anos atrás. Então tem que ser bem claro, tem que ser bem controlado aí esses créditos para que não fique nessa situação de desvantagem, né, de gerar muita energia e não utilizar no período de 5 anos. Você vai estar apenas ajudando aí a sua concessionária a lucrar ainda mais. Bom, para finalizar esse tópico, como é que funciona o faturamento no sistema de compensação energética? Bom, no modelo atual você é um consumidor, por exemplo, do grupo B, então você paga aí pelo quilowatt-hora. Você consumiu aí 300 kWh, multiplica pela sua tarifa e você vai pagar pelo consumo que você teve naquele ciclo de faturamento. Agora, quando você instala um sistema de geração fotovoltaica que conecta na rede, né, um sistema on-grid, aí você entra na compensação energética. O que acontece? Você vai gerar uma certa energia, uma potência, e você vai injetar na rede. Dentro do ciclo de faturamento vai ser feita a conta. Bom, por exemplo, você consumiu 300 e você gerou 300, ficou igual. Sua conta vai vir R$0. Não, não é assim que funciona. Atenção! Você tem lá um mínimo que você vai ter que pagar para a concessionária. Por quê? Porque a concessionária está tendo custos em lhe atender. Ela está tendo custos em receber essa energia que você está gerando. A gente acabou de dar um exemplo como se fosse um banco de baterias gigante fictício, né? Então ela tem custos. Então não é justo que você consiga compensar a ponto de não pagar nada, absolutamente nada, pela sua conta de energia. Você precisa pagar referente aos serviços de disponibilidade, de rede, de manutenção na rede. Então, é justo que você pague aí uma taxa mínima que a ANEEL chama de custo de disponibilidade. Quanto é que é? Bom, depende aí. Se você é do grupo B, clientes que são atendidos em baixa tensão, você tem aí um padrão monofásico, bifásico ou trifásico de atendimento. Dependendo do caso que você tem, que você já é atendido, você vai ter aí uma taxa em quilowatts equivalente ao seu atendimento. Por exemplo, se você for trifásico, você vai ter lá 100 kW fixos, mínimos, que você sempre vai pagar na sua fatura de energia. Agora, se você for cliente do grupo A, clientes que são atendidos na rede de tensão primária de distribuição, em algumas regiões do Brasil 11.4 kV, em outras regiões do Brasil 13.8 kV. Então, nesse caso, você muito provavelmente tem uma subestação própria. O seu contrato já é diferente. Você não paga apenas consumo. Você paga consumo e você já paga demanda. O que é a demanda? É justamente o valor que você paga equivalente aí para a concessionária manter aquela disponibilidade de energia elétrica para você. Esse valor, quando você tem uma geração fotovoltaica on-grid, esse valor de demanda contratada vai permanecer. Por quê? Porque você tem que ser atendido. Então, vou dar um exemplo. Você tem uma indústria e essa indústria você tem lá consumo e demanda. E você tem uma demanda contratada de 500 kVA. Nesse caso, você já paga 500 kVA por mês usando ou não usando energia elétrica. É assim que funciona na sua conta de energia para cliente grupo A. Se você consome mais ou menos, aí você tem uma tarifa lá de consumo, dependendo da sua modalidade tarifária, você tem na ponta, na fora ponta, por aí vai. Quando você instala o sistema de geração fotovoltaico on-grid, você vai pagar ainda. Vamos supor que você consumiu lá 2.500 kW. Daí você gerou 3.000 kW. Olha só, gerou 500 kW a mais do que o seu consumo. Então minha conta de energia vai vir zerada. Não, não vai vir zerada. Você vai pagar ainda pela demanda contratada do mesmo jeito como se você não tivesse geração. Nesses casos bem específicos, é necessário analisar com cuidado. Por quê? Porque em alguns casos pode se tornar inviável. Mas não é inviável tecnicamente, é inviável do ponto de vista financeiro.
Eu já tive clientes que fizeram uma análise detalhada comigo e nós chegamos à conclusão de que financeiramente não era interessante que ele investisse no sistema fotovoltaico on-grid. Por quê? Porque ele vai ter que, primeiro, arcar com um possível reforço de rede. Segundo, ele vai ter que continuamente, cada mês, continuar pagando a demanda contratada. Ou seja, mês a mês ele vai ter que desembolsar, além do investimento que ele fez inicial, que você pode fazer uma análise financeira e distribuir ao longo dos meses posteriores, ele vai ter que pagar também a parcela de demanda contratada. Vai continuar pagando a demanda contratada. E aí, quando você faz lá o cálculo de payback, quando você faz o cálculo de taxa interna de retorno do investimento, não fica um número desejável. Não vale a pena sim o investimento, o esforço. Às vezes financeiramente vale a pena um outro tipo de investimento financeiro, né? Então, alguns empreendedores, alguns investidores preferem não fazer quando eles estão aqui nessa classe de grupo A com demanda contratada. Mas já tem umas outras análises que sim, compensa. Depende aí do fator de carga do seu cliente, depende do perfil de consumo do seu cliente. Então, vale a pena, nesse caso específico aqui, você fazer uma análise financeira detalhada. Simular a taxa de investimento, simular a taxa interna de retorno, ver o valor de demanda contratada que vai estar lá sendo pago mês a mês, e aí você tomar uma decisão junto com o seu cliente. E depois, como é que vem na conta de energia a expressão, como é que vem lá os dados de um sistema, de uma unidade consumidora que tem um sistema de geração fotovoltaico on-grid? Bom, o que vem é um balanço energético. Quais são os dados que vai vir na conta lá, diferente de uma unidade consumidora normal? Vai vir sua energia consumida, sua energia injetada na rede, seu saldo do período anterior, seu saldo atual. Bom, energia consumida e energia injetada é dentro do ciclo de faturamento. Então vai vir lá, olha, você consumiu 150 kW, você injetou 100 kW, ficou um saldo do período de 50 kW. No período anterior, você teve um saldo de 50 kW, então o seu saldo atual é de 100 kW. Mais ou menos uma conta, vem um extrato, né, um balanço energético da sua situação. E também vem um histórico de 12 meses da sua situação de créditos energéticos, para saber se você está consumindo mais ou deixando de consumir, qual é o período, o prazo que aqueles créditos vão expirar. Então, dessa forma aí, vem na conta de energia de um cliente que possui um sistema de geração fotovoltaica on-grid. Bom, então, aqui nós conversamos sobre todos esses tópicos aqui, detalhando aí conceitos, então, no sistema de compensação energética. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre quais são os documentos necessários para que você elabore um projeto de geração distribuída no sistema on-grid para que seu cliente participe da compensação energética. Então vejam só, um dos requisitos que a Enel, na casa concessionária Enel, na região do Ceará, do Rio de Janeiro, por exemplo, tem com relação à geração distribuída, é preencher essas informações de acesso ao sistema da própria Enel, o sistema de distribuição elétrica. E uma das formas de fazer é aqui pelo próprio site. Então, muito provavelmente, a sua concessionária também tem uma área específica para isso. Eu estou aqui dentro do ambiente de clientes da Enel e você pode ver aqui que a gente pode preencher, por exemplo, um formulário. A gente tem aqui o número de UC, daí ele pede o nome do cliente, pede a capacidade geradora, daí você pode colocar aqui tipo de fonte geradora. E aí você tem que marcar aqui, por exemplo, se for o seu caso, somente solar. Daí você pega aqui o formulário disponível para download. Você pode baixar aqui esse formulário, eu vou mostrar aqui para vocês. Daí você tem lista informativa de documentos necessários. Então veja que existe aqui uma separação entre microgeração, potência até 10 kW, microgeração, potência maior que 10 kW, e mini geração, potência maior que 75 kW. Então você tem aqui 3 listas de documentos para você analisar dependendo do caso do seu projeto. Por exemplo, vamos ver aqui potência até 10 kW, quais são os documentos necessários para geração até 10 kW.
Então você tem um formulário de microgeração, esse mesmo que está aqui, vou mostrar para vocês. ART do responsável técnico pelo projeto elétrico e instalação do sistema de microgeração. Aqui vale um comentário bem específico. Note que a ART é do projeto e instalação. Então, já veja isso com o seu cliente. Você vai ter que ser responsável pela instalação do seu projeto. O interessante é que você faça as duas coisas. Você cria, elabora o seu projeto e já fica na mesma ART responsável pela instalação do sistema de microgeração. Um outro requisito aqui é o diagrama unifilar, contemplando aí a geração, a proteção e a medição, memorial descritivo da instalação. Também você vai ter aqui o certificado de conformidade dos inversores, ou então o número de registro lá no Inmetro desses equipamentos que você vai utilizar no seu projeto. Daí você tem o ponto 5 aqui, dados necessários para o registro da central geradora, conforme disponível na ANEEL. Esses dados aqui vão ser os mesmos que você já vai preencher nesse formulário. E quem faz o cadastro da central geradora na ANEEL é a própria concessionária. Então você se preocupa em preencher esse formulário aqui. Daí no ponto 6 nós temos também algo bem interessante, lista de unidades consumidoras participantes do sistema de compensação, se houver. Ou seja, pode ser que você tenha uma unidade consumidora gerando energia e se beneficiando dessa própria energia. Esse é o sistema tradicional e mais simples. Porém, você pode ter também um cadastro, uma lista de outras unidades consumidoras que você vai também compensar pela sua geração. Por exemplo, você tem aí um sistema instalado na sua residência e você pode consumir os créditos excedentes na sua loja, na sua empresa. É o exemplo mais clássico que nós temos. Então, a sua empresa tem mais de uma filial, tem mais de um ponto físico, né, um endereço físico. E aí você pode ter, por exemplo, uma geração na sua residência suficiente com créditos excedentes para compensar. Também lá nas suas 3 lojas, por exemplo, três empresas, 3 endereços diferentes. Isso tudo aqui funciona desde que esteja todas as unidades consumidoras dentro do próprio estado. Se estiver dentro do próprio estado, então a resolução normativa 482, que está aqui mencionada, vai lhe dar esse direito de compensar os créditos excedentes em mais de uma unidade consumidora. Daí também você vai ter que ter uma cópia de instrumento jurídico para comprovar o compromisso de solidariedade entre os integrantes, se houver esse ponto 6, vai puxar também o ponto 7, e o 8, documento que comprove o reconhecimento da ANEEL da cogeração qualificada, se houver. Normalmente, quando você tem sistemas aí de geração on-grid, aí você não precisa ter esse documento aqui que comprova o reconhecimento. Basta você preencher o formulário de microgeração. Note que ele informa aqui que caso não seja identificado outros participantes na compensação de energia, toda a energia será compensada na própria C, que eu estou logado aqui no sistema. E aí depois você poderia simplesmente clicar aqui em enviar para mandar esses dados. Então, observe que esse aqui é o sistema da concessionária Enel, para que você dê um primeiro passo aí no processo de conexão do seu cliente para geração distribuída on-grid. Quando nós vamos aqui para a potência maior que 10 kW, a única diferença, no caso, ambos são microgeração, mas para potências maiores que 10 kW, você tem a necessidade aí de incluir ainda esse item aqui, diagrama unifilar e diagramas de blocos do sistema de geração, carga e proteção. Quando você tem potência até 10 kW, você pede aqui apenas o diagrama unifilar. Quando você tem potência maior que 10 kW, é necessário então o diagrama unifilar e o diagrama de blocos. Então, esse documento aqui é um documento que vai fazer toda a diferença para o seu projeto. No caso, dentro do nosso curso Projeto Elétrico, nós entregamos um modelo, na verdade 2 modelos de diagramas de blocos, para que os alunos vejam como é que funciona aqui. Nada mais é do que uma representação em diagrama de bloco do seu sistema de geração, proteção e conexão com a rede da concessionária. Mas claro, quando você tem um modelo aí desse diagrama, fica bem mais simples, né, de fazer os seus próximos projetos. E dentro do nosso ambiente de alunos, dentro do nosso curso, nós entregamos 2 projetos completos que envolvem o diagrama unifilar e o diagrama de blocos para servir de modelo para os nossos alunos.
Bom, pessoal, então, muito obrigado pela sua participação. Deixe aqui abaixo seus comentários, seu feedback. Isso nos incentiva bastante a continuar com esse conteúdo. Nas próximas aulas de geração fotovoltaica on-grid, nós temos ainda muito conteúdo para lhe passar. Nós vamos falar sobre dimensionamento, como é que se calcula a potência de geração. Para isso, nós vamos usar uma planilha e nós vamos disponibilizar para vocês essa planilha gratuita de dimensionamento de sistemas fotovoltaicos on-grid. E também nós vamos falar ainda sobre o Revit, como é que a gente casa essa ferramenta, que é o Revit modelagem, com o assunto de geração distribuída, geração fotovoltaica on-grid. Então, fique ligado aqui no nosso canal, clica no botão de se inscrever, deixa o like aí, compartilhe com seus colegas, que nós temos muito conteúdo ainda para oferecer para vocês. Muito obrigado e até a próxima aula.